Bom dia! Hoje é dia de perguntas e respostas e meditar, sábado. Dia de frio aqui em São Paulo, estou aqui de roupa de frio, que hoje tá gelado aqui. Vou aguardar vocês entrarem pra gente começar. Hoje eu tentei fazer às 10, vamos ver qual que é o horário que fica melhor, 9 horas ou 10 horas. Sei que é sábado, mas vamos começar o dia conectadas para o final de semana. Então, por isso que a gente vai fazer essa conexão, essa meditação sistêmica, mesmo que você esteja aí, ainda na cama, aproveitando o seu sábado. Eu gosto de fazer cedo para vocês curtirem o dia depois. E aí eu ainda tô escolhendo qual que é o melhor horário, se é às 9 horas ou se é às 10 horas. Eu vi que às 9 horas conseguiu vir bastante gente. Vamos testar hoje às 10. Se achar que às 9 vocês estão curtindo mais, aí eu volto às 9 horas. Porque pra mim é bem tranquilo, eu acordo cedo, então é mais porque para vocês conseguirem estar aqui. Apesar de vai ficar salva, estar ao vivo, né? Ter a oportunidade muitas vezes de trocar, de fazer as perguntas de vocês. Então, por isso que eu quero que vocês estejam aqui presentes mesmo na hora, para fazer todo mundo junto, para eu ver que aqui a gente pode trocar, né? Quando você assiste depois sozinho, você não tem a oportunidade dessa troca, enfim, e eu gosto de ouvir vocês. Então, por isso, eu quero que vocês estejam aqui comigo ao vivo. Eu vou esperar mais um minutinho. E aí, meu celular aqui tá carregando, porque ele tava meio sem bateria. Então, ele tá na tomada aqui para eu conseguir pegar tudo que eu preparei hoje aqui para vocês. Deixa eu silenciar aqui e aí a gente começa. Pra ver se tá tudo certo aí, hein? Bom, ontem, eu não sei se vocês viram, espero que vocês tenham visto, que eu coloquei lá um teste para vocês. O tema de hoje é ser suficiente. E aí eu coloquei um teste lá com perguntas, né, de alternativas para vocês responderem. E pedi para vocês observarem qual foi a maioria aí. Por que eu trago esse teste? Para exatamente você ver onde você se identifica. Deixa eu silenciar. Então, através desses testes, vocês conseguem identificar onde eu tô aqui, né? Onde que eu mais me identifico dentre ali as situações. Então, é uma oportunidade de autoconhecimento. Então, sempre que eu coloco, no geral, toda sexta-feira tem um teste lá para vocês, de acordo com o tema, de acordo com o que a gente tá trabalhando, respondam o teste. Lembre que a resposta não é para mim, é para vocês mesmos, é vocês que estão nesse processo, assim como eu, claro, mas claro que responder lá, né, para eu ter acesso a essas respostas, me ajuda a trazer os conteúdos de acordo com o que vocês estão passando. Então, claro que se eu vejo lá, olha, a maioria tá dizendo determinada coisa, óbvio que eu vou trazer coisas relacionadas a isso, porque eu sei que é um desejo de vocês, uma dor de vocês. Mas, acima disso, é um processo interno. Então, responda para você, né? Onde eu tô aqui? O que isso significa para mim? E aí, eu vou dar a resposta. Ai, chutei aqui. Oh, meu Deus, calma. Então, eu vou dar a resposta aqui para vocês, de acordo com o teste. Deixa eu arrumar aqui.
Olha que doida que eu chutei o negócio. Dar a resposta de acordo com o teste que a gente fez ontem, que vocês fizeram ontem. Então, para quem respondeu a maioria A. Quem respondeu a maioria A, e se você não fez o teste, volta lá para fazer, e depois, não agora, mas depois, e assista a live, são as pessoas, né, você aprendeu a se anular para agradar uma outra pessoa. Então, é a menina que era boazinha, a que não reclamava, a que muitas vezes aconteciam coisas, existiam outras coisas que eram mais importantes que ela. Então, por exemplo, um pai que deu muito trabalho, ou um irmão que vivia muito doente, ou dava mais trabalho, e essa menina, ela vai se anulando e ela quer agradar. Então, ela entende que para eu ser amada, eu preciso agradar. Então, quem eu preciso ser aqui para ser amada? O que eu preciso ser? E aí ela vai para as relações desse jeito. Vai ser a menina, a mulher, né, que faz tudo pelo outro, que não fala o que gosta, não pede, sempre fala, ai, não sei, você que resolve, você que decide. Tem medo de dizer algo que magoou ela, que machucou ela. Então, se você respondeu a maioria A, você está nesse lugar. Você aprendeu a se anular para ser amada. E aí, na vida amorosa, o que vai acontecer? Você vai ser... você tem tendência a sentir muita culpa. Então, quando você diz, né, algo que você sente, você se sente culpada porque você acha que você não tem o direito de dizer algo, de dar a sua opinião sobre algo, porque essa pessoa pode ir embora e você aprendeu que para ser amada você tem que aceitar tudo e você precisa se anular. E tem tendência à dependência. Por quê? Porque como lá atrás você não foi vista, né? Você achou que ali existiam coisas que eram mais importantes, que o outro sempre era mais importante do que você tem a tendência a depender desse outro. Então, essa é para quem respondeu a maioria A. Maioria B. Quem respondeu a maioria B é aquela que fechou o coração. Então, ela se protege para não ser ferida de novo. Deixa eu ler aqui que tá longe, eu não tô enxergando. Sim, tá. Você, em algum momento lá do seu passado, você entendeu que ser vulnerável era algo muito perigoso. Então, você quis ser forte, você quis dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo, você, por exemplo, se existiam, por exemplo, muitas brigas lá entre o seu pai e a sua mãe, você pode ter entendido que relacionamento é perigoso, então você fecha o seu coração. Ou como a gente conversou a semana passada, do amor interrompido. Então, se você acha que o amor entre você e a sua mãe foi ali interrompido, então você não tinha esse amor como uma forma de proteção, como uma forma de não ser mais ferida, você fecha o seu coração. Então, quem que é essa menina? Ela é autossuficiente, né, que eu falei, então é a forte, ela dá conta de tudo, ela não precisa de ninguém e ela tem dificuldade no vínculo. Então, antes de se vincular, ela se afasta. Ou ela pode até mentalmente falar, eu quero me relacionar. Mas quando essa pessoa aparece, ela é aquela que arranja desculpa, acha que aquela pessoa não é boa o suficiente, sai da relação antes que ela se aprofunde mais, ou o outro sai, então se interessa exatamente por aquelas pessoas que não estão disponíveis, porque ela se sabota, então ela vai se sentir atraída exatamente por aquelas pessoas que não vão ficar, e aí esse vínculo não se aprofunda. Então, se você respondeu maioria B, você tá mais para esse perfil. Então, repetindo, A,
você aprendeu a se anular para ser amada. E B, você se protege para não ser ferida. Camila, respondi C. Parabéns. Quem respondeu C, já construindo uma nova história. Tá mais consciente, consegue perceber as relações já de uma nova forma. Então, para o C, eu nem vou aprofundar muito aqui, porque é exatamente isso. Você está voltando para si, você está se percebendo dentro dessa relação e você já está no caminho. Pode ser, eu respondi, sei lá, tinham 5 ali? 3C, 2B. Então, observe essa outra, né? Se você não gabaritou, acredito que é mais difícil, né, gabaritar. Se você gabaritou também, parabéns. Mas, por exemplo, foi 4C e uma A, ou 4C e uma B. O que teve ali de diferença, mesmo não sendo a maioria, observe o que aquilo te traz, né, de acordo com o que eu trouxe aqui, o que isso te diz, né, o que isso quer te dizer. Então, observe. Então, essa foi a resposta do teste. A, B e C. Camila, não fiz o teste. Volta lá, faça o teste, responda. Como eu falei, às vezes você... tô com vergonha. Não vou responder. Não vou colocar aqui. E tá tudo bem. Claro que se você coloca lá, para mim é ótimo, porque eu consigo entender o que está acontecendo aí e trazer assuntos relacionados a isso, mas faça por você. Mesmo que você anote ali no papelzinho, não quero me expor. Anote, observe, veja onde você está aqui. A cura sempre começa quando a gente olha para nossa dor, enxerga onde a gente está, tá bom? Então, essa foi a resposta do nosso teste de hoje. Vamos continuar então, gente? Tô achando que 9 horas é melhor pra vocês, hein? Tá vazio. Antes de responder as perguntas, eu vou ler aqui um texto para vocês. Então, ouça com seu coração aberto. Essas histórias, essas parábolas, elas acessam lugares nossos que muitas vezes o consciente não acessa. Então, ouça com o seu coração aberto, tá? Essas lives que eu tô fazendo de sábado é para sua alma. Claro que a mente faz parte, né? Os testes, as respostas, tudo isso é para razão, mas tem uma partezinha sua aí que tá na alma que precisa ouvir isso. Então, eu vou ler para vocês. Havia uma pequena semente guardada em um canto escuro de um celeiro. Ela sonhava em se tornar uma árvore frondosa, mas lá no fundo duvidava de si mesma. E se eu não crescer o suficiente? E se não gostarem das minhas folhas? E se as minhas raízes não forem fortes o bastante? Um dia o vento soprou e a levou até o solo. Ela não sabia, mas ali começava o seu destino. Veio a chuva, veio o sol, vieram os dias difíceis e os dias bons. E sem fazer esforço, sem tentar provar nada, ela brotou. Não tentou ser a flor ao lado, nem a árvore grande do outro campo. Apenas foi o que já era, uma semente de vida. No seu tempo, no seu ritmo. E ali, em silêncio, ela aprendeu. Eu sou o suficiente. O que eu sou já basta para florescer. Então leve essa história com você e lembre que todos nós somos sementes. E que só isso já é suficiente para que você possa florescer. Você não precisa ser igual a uma outra pessoa, você não precisa se comparar, você pode ser só quem você é. E você é única, exatamente pela sua história, por ser filha de quem você é, pelas dores que você traz.
tudo isso faz com que você seja essa pessoa. E essa semente está florescendo. Então, permita que ela floresça. Permita que, mesmo que venha a chuva, que venha o sol, que venha os dias difíceis, ela vai florescer. Ela nasceu para florescer. Fez sentido aí? Ai, vamos continuar. Vou responder agora as perguntas de vocês. Será que dá pra eu tirar? Ah, acho que agora dá. Que já carregou um pouco. Depois eu ponho de volta. Peraí. Bom. Vamos lá, vamos responder essas perguntas. Tem algumas perguntas aqui. E aí depois a gente vai fazer a nossa meditação sobre ser suficiente, que é o tema de hoje. Vamos lá. Pergunta. Camila, porque eu sempre acho que eu tenho que me esforçar para ser amada. Isso vem de onde? Bom, como a gente conversou aqui no comecinho, isso vem lá da sua história, principalmente lá da sua criança. O que a sua criança entendeu? Se a sua criança entendeu que ela precisava ser de determinada forma para ser amada, ela vai para a vida adulta achando que ela também precisa se esforçar. Então, sei lá, por exemplo, ela teve uma história de ser muito criticada, muita rigidez. Então, ela entendeu que ela precisa se esforçar muito mais, sabe? Às vezes, aqueles pais, enfim, sem julgamentos, tá? Eu só tô trazendo aqui a realidade. Que qualquer coisa que a criança faz, os pais brigam. Olha o copo que você derrubou. Olha, não sei o que você fez. Então, essa criança, ela não consegue separar o ato dela de quem ela é. Ela acha que é a mesma coisa. Que o que ela faz determina o amor que ela recebe. E não que isso seja uma verdade, mas é assim que essa criança entende. Então, se teve essa rigidez, se teve essas críticas, ela vai para a vida entendendo que ela precisa se esforçar. Que só o que ela não é suficiente para ser amada. Então, ela tem que ser o que os outros esperam dela para que ela receba amor. Então, isso, né, a pergunta, isso vem de onde? Vem lá da sua infância, de como essa criança era tratada. E como mudar isso? Primeiro, entendendo a dor dessa criança. E eu posso ter, assim, 90% de certeza que você muito provavelmente faça isso até hoje com a sua criança. Então, quando você erra, você se critica, você é rígida com você. Então, a mudança vem desse seu olhar, de se amar, mesmo quando às vezes você faz determinada coisa que você, num outro momento, se criticaria. Então, se olhar com amor, né, para que você entenda que o seu amor por você mudando é que muda o amor que você quer receber do outro. Primeiro eu me dou esse amor, eu não preciso me esforçar para me amar. Eu posso me amar apesar de não ser perfeita, tá? Então é isso. Toda vez que eu sou, pergunta 2, toda vez que eu sou rejeitada, eu me sinto uma criança pequena. Isso tem relação com o meu passado, né? Sim, acho que eu respondi na pergunta anterior. Se você se sentiu rejeitada e tem até uma live que eu fiz há um tempo atrás falando sobre as feridas emocionais, que eu falo sobre isso, né? Uma das feridas é a rejeição. Então, se a sua criança se sentiu rejeitada de alguma forma lá pelos pais, ela vai sentir esse mesmo medo dentro dos relacionamentos e qualquer coisa que o outro faça, ela vai ter a mesma sensação de se sentir rejeitada. Outra, como saber se eu estou tentando agradar demais para não perder alguém? Eu acho que se você me faz essa pergunta, é que muito provavelmente você já está fazendo isso, né? Já dá para ter essa consciência de, será que aqui eu tô fazendo demais?
Quantas vezes você está se dizendo não? Então é muito mais entrar em contato, né, com a consciência e com você mesma de dizer, será que eu tô falando não pra mim aqui? Porque se você está agradando o outro, você está se desagradando, ou seja, você está dizendo não pra você. Então observe, será que você está falando não pra você? Quantas vezes você está dizendo não? Quando na verdade às vezes é sim pra você. Tá? Então, quando você está agrandando demais, você está passando por cima de você, dos seus desejos, das suas vontades. Então, é isso. Você tá, como saber se estou tentando agradar demais para não perder alguém? Você está falando não para você em favor do outro? Então, você está agradando demais. É possível me sentir suficiente mesmo quando o outro não me escolhe? Sim, porque o se sentir suficiente não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. E como eu falei agora, né, na história, o ser suficiente, você já é suficiente por ser exatamente quem você é. Você não precisa ser diferente de quem você é, você não precisa ser outra pessoa, você não precisa ser mais perfeita, você não precisa de nada disso. E isso é interno, é entender que nesse momento eu sou o melhor que eu posso com o que eu tenho, com a minha história, com a minha força, com tudo que eu vivi, enfim, eu já sou suficiente. Então, não tem a ver com o outro te escolher, né? Não é uma confirmação de, tá, se o outro me escolhe, então eu sou suficiente. Não, você já é suficiente. Aí a gente vai trabalhar isso na meditação, vamos olhar um pouco para a criança interior, para que você se conecte e entenda que você já é suficiente. Tenho medo de ser eu mesma e afastar as pessoas. Como lidar com isso? Pensa uma coisa. Pode ser que você não seja você mesma, que você esteja dentro de um papel, você escolheu um papel. Vamos voltar. Então, vamos lá, né? Vamos supor que lá no seu passado, você entendeu quem você precisava ser para ser amado. Então, vamos supor que, exemplo, tá? Então, eu entendi que para eu receber amor, eu preciso ser a boazinha. E aí, você incorporou esse papel da boazinha. E aí, você vai para um relacionamento e você vai ser a boazinha. Você pode até ser que essa pessoa fique. Mas você acha mesmo que essa relação, ela tem força? Que é uma relação verdadeira quando você só está fazendo um papel de algo que você não é? Eu acho que vocês já devem ter visto isso, né? Mulheres que se moldam totalmente para um relacionamento. Então, sei lá, se ela tá namorando o motoqueiro, ela se torna motoqueira. Se ela tá namorando o cara que, sei lá, que é todo zen, ela se transforma nessa pessoa zen. Então, ela tá sempre se adequando e se adaptando ao outro. Você acha que essa relação ela pode ter força? Sendo que lá no fundo vai ficar sempre essa dúvida. Será que esse outro tá comigo por quem eu sou? Ou por quem eu tô me mostrando? Não é muito melhor você ser quem você é? E mesmo que essa pessoa não goste de você, sei lá, por algum motivo, você dizer, olha, tá tudo bem. Eu não sou o que essa pessoa espera de mim, tá tudo certo. Mas eu sou verdadeira comigo. Eu sou verdadeira com quem eu sou de verdade. É isso que tem força. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser quem você é. E vai existir alguém que gosta de você exatamente como você é. Ninguém quer alguém perfeito. Sabe por quê? Porque quando a gente está com alguém e a gente acha que esse alguém é muito perfeito, a gente tende a se afastar. Porque você vai pensar assim, nossa, essa pessoa é tão perfeita e eu sou aqui todo imperfeito, com várias coisas, tenho várias questões, tenho vários medos, várias coisas minhas. E aí
Então, se você quer ser perfeita, quer mostrar só, olha como eu sou boa, como eu sou legal, mostrar só as suas coisas boas, a tendência é que o outro se afaste. Porque tudo que a gente quer dentro de uma relação é outro igual. É alguém que tem as suas questões também. Porque assim a gente pode trocar, assim a gente pode crescer. Assim você fala, olha que bom, tenho minhas questões, você tem suas questões e tá tudo certo. Então é quebrar essa ideia de você precisa ser algo para que você possa ser amada, para que esse outro possa ficar. Então seja apenas você e vai ter alguém aí que vai falar, nossa, eu gosto dela exatamente porque ela é desse jeito, imperfeito, que nem eu. Tá bom? Dá pra curar isso sozinha ou preciso de acompanhamento? Um acompanhamento, né, seja uma terapia, seja um curso, seja uma constelação, enfim, é sempre bom porque o outro que está de fora, né, ele consegue te conduzir a algo que às vezes sozinha a gente não consegue. Então, dá pra mudar sozinha? Dá, eu acredito que sim, que a gente possa mudar. Não sozinha. Sozinha através, sei lá, de um curso, de um livro, dessa consciência. Eu acho que a gente muda, né? Que a cura acontece através da consciência. É sempre através da consciência. Então, eu vou acessando, né, novos lugares, vou entendendo mais. Então, entendi, né, eu sou assim por conta disso, eu ajo assim por conta, né, da minha história. Então, essa consciência que transforma. Com o outro, você consegue isso mais rápido. Mas, através de outras ferramentas, eu acredito que você consiga também. O que faço quando percebo que me anulo numa relação sem perceber? Bom, falei isso em relação ao teste, né? Quem respondeu lá, a maioria é isso, se anula. O que fazer? Voltando para você, se conhecendo, percebendo quem é você, o que você gosta, sabendo que você não vai ter o controle sobre o outro, que quem quiser ficar vai ficar e que você não precisa se anular, você não precisa mais ser a boazinha. Quem precisou ser a boazinha, talvez para sobreviver, porque entendeu isso, foi sua criança. Mas agora você é adulto, então dê voz para essa criança, deixa essa criança existir, deixa ela ser quem ela é. E primeiro autoconhecimento, quem eu sou, porque às vezes você tá tão identificada com essa boazinha que você no fundo nem sabe, você às vezes passou a vida inteira com o olhar do outro sobre você, sobre o que o outro esperava, o que o outro queria, o que o outro quer. Então é voltar para dentro, se descobrir, se entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é importante, o que não é importante para mim. E aí primeiro esse movimento interno, quem eu sou, para depois o movimento externo, então de se colocar, né, de se colocar para o outro, do que você quer, do que você gosta, do que é importante para você, tá? Como acolher a minha criança sem ficar presa na dor dela? O acolher é olhar para a dor. Eu sei que às vezes dá a impressão que se a gente olhar para a dor, a gente vai ficar presa na dor. Mas é o contrário. A gente fica presa na dor porque a gente não olha para ela. E aí essa dor fica ali meio de lado, meio não vou olhar, não existe. E quando você olhar de frente para essa dor e falar, olha, tá doendo aqui. Eu senti falta disso, eu queria ser mais amada, eu fui a boazinha, eu me anulei. Quando você olha para tudo que a sua criança sentiu e dá lugar para essa dor, chora essa dor, é que você consegue sair dessa dor, tá? Então olha para a dor, você não vai ficar presa nessa dor. Dê lugar para o que foi. Chore a frustração, chore a rejeição, chore todas as vezes que você se anulou.
Chore tudo isso, é isso que vai te curar. Tá fazendo sentido? Deixa eu beber uma água. Faltam mais 3 e aí a gente vai meditar. Vamos lá. A constelação familiar pode ajudar com essa sensação de não sou boa o bastante? Sim, porque a constelação a gente pode olhar para sua criança, entender onde a sua criança tá, para quem ela olha, o que ela acha que sente falta, foi falta da mãe, foi falta do pai, o que a sua criança sentiu. Então a gente consegue sim olhar para ela através da constelação. Sinto que eu preciso fazer muito para ser amada. Isso é cansaço ou trauma? Bom, é um trauma, né? Algo que você entende lá, falamos já bastante sobre isso, o que a sua criança entendeu, né? As crianças, elas precisam sobreviver, então elas conseguem ler a família, o que vão falando para ela, qual que é a dinâmica ali da família, e ela percebe, ok, o que eu preciso ser aqui para ser amada. Então, se ela entendeu que lá no passado, que para ser amada, ela tinha que ser aquela que tomava conta de tudo, que tomava conta dos irmãos, que salvava a mãe, que salvava o pai, de acordo com o que acontecia lá naquela família, ela vai para a vida entendendo da mesma forma. Então, se lá atrás eu tinha que fazer muito para ser amada, agora nos meus relacionamentos eu preciso ser da mesma forma. Só assim eu vou receber amor. Então, isso sim pode ser um trauma lá da sua história. Como começar a acreditar que eu sou o suficiente, mesmo com tanta rejeição passada? É um processo, como eu falei aqui, né? Um processo de olhar para si, de saber que você é suficiente primeiro para você. Não é para os outros, não é para ninguém, é para você. E como eu sei que eu sou o suficiente? Porque você tá aqui, você tá viva, você tá assistindo isso. Então você já está num processo. E isso já é suficiente. Você é suficiente só por ser quem você é. E a gente vai fazer agora a meditação, que também vai te ajudar a acessar isso também, a se aprofundar ainda mais nisso, tá? Então você já é o suficiente. Fique tranquila quanto a isso, porque se você tá aqui, se você está viva, é porque você é suficiente, tá bom? Vamos meditar então, gente? Vamos fazer uma meditação. Eu vou achar a meditação aqui. Então se você não conseguir fazer agora, tá tudo bem, vai ficar salva. Volte aqui também. Eu quero fazer de novo. São meditações bem profundas para você se conectar. Então faça quantas vezes você achar necessário. Pode fazer sentada, eu sei que é cedo ainda. Se você quiser fazer deitada também, não tem problema. E a gente vai começar. Eu vou pôr uma música aqui para vocês irem ouvindo. Deixa eu pôr, peraí. Deixa eu aumentar. Bem-vinda, querida alma. Ih, não é isso não, peraí. Fiz uma música aqui, mas é guiada essa. Deixa eu só pôr uma música mesmo. Peraí, gente, paciência, hein? Deixa eu ver essa aqui. Essa dá. Vamos lá, então. Então, agora, se sente ou se deite confortavelmente. Feche os seus olhos.
Traga a sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Deixe o seu corpo repousar nesse momento, deixando toda a tensão, toda a preocupação. Só existe o agora. E a gente vai fazer um movimento de reconexão com a sua história, com essa parte sua que ainda espera ser vista. Então imagine que você caminha por um corredor do tempo. E lá no fim desse corredor, você vê uma criança. E essa criança é você. Com a idade que quiser aparecer. Observe como ela está. Talvez ela esteja triste. Talvez ela esteja com medo. Tentando agradar. Talvez ela esteja encolhida, sentindo que ela não é importante. Apenas observe, chegue perto dela. Devagar. Sente-se ao lado dela e olhe para ela com carinho. E diga para ela: você não precisa mais se esforçar tanto para ser amada. Você não precisa mais tentar ser perfeita. Eu vejo a sua dor. E hoje eu volto para te buscar. Respira. Abra os seus braços. E imagine você acolhendo essa criança no seu colo. Permita que ela se sinta segura. Porque você está com ela agora. E ela não está mais sozinha. Você é suficiente. Você sempre foi. E a falta não era sua. Era do outro. De quem não podia dar.
E agora, leve essa criança no colo, voltando por esse corredor, até o momento presente. Se veja como mulher adulta, com a sua força, com suas dores, com tudo o que você viveu. E coloque a sua mão no seu coração e diga: eu não preciso mais repetir as faltas que eu vivi. Eu não preciso mais implorar para ser amada. Eu tenho a mim. Eu me escolho. Eu sou suficiente por inteiro. Respire fundo. Agradeça a sua criança interior. Agradeça a si mesma por ter chegado até aqui, por estar disposta a se olhar, se acolher e se transformar. Sinta novamente seus pés tocando o chão, seu corpo, sua respiração. E leve com você essa semente. Eu sou suficiente. Não porque eu faço muito, mas porque eu sou. E isso basta. Leve essa sensação sempre com você. E mais uma vez, se você sentir, repita essa meditação, volte aqui novamente, faça de novo. E o principal é leve essa frase com você. Eu sou suficiente.
Espero que tenha feito sentido para vocês a meditação de hoje. Deixa eu desligar aqui. Leve esse sentimento com você. Lembrando mais uma vez que você já é suficiente. E nós vamos finalizar. Se você não fez o teste, volta lá, faça o teste, veja onde você está nesse momento, o que é importante, o que você precisa trabalhar aí internamente. Lembrando que a consciência é sempre o primeiro passo para qualquer cura. Então faça o teste que está disponível lá nos stories e aí a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, um bom sábado para vocês e lembre mais uma vez que você já é suficiente.